Nesse início de noite do dia 24 de setembro, no último sábado, assisti atentamente o debate para presidente da República que foi ao ar transmitido pelo SBT. E muitas coisas ali me chamaram a atenção. Primeiro foi o fato do ex-presidente Lula, o presidiário Lula, não participar do evento. Ele foi convidado, confirmou, mas depois desmarcou e se fez ausente. Mesmo porque não tem nada para mostrar, não tem coragem o suficiente para encarar o povo, porque na sua mente vazia, criminosa, vã e delituosa, não tem nada de bom que possa apresentar para a população. Tudo que ele tem naquela cabeça dele é maldades e programas de lesão à pátria e a busca do poder pelo poder. Pois bem, minha amiga, quanto aos outros candidatos, o que a gente viu ali foi uma sanha louca deles todos, com exceção do padre Kelmon. Todos os demais candidatos a presidentes que ali estavam resolveram se hermanar, se unir, criar uma horda para atacar um único homem, o presidente Bolsonaro. E olha que os ataques foram os ataques insanos, levianos, fora daquilo que é racional, totalmente deslocado da realidade. Eles o tempo todo, a Soraya Tronic, Felipe Dávila, Ciro Gomes e Simone Tebet, numa jogadinha combinada, eles o tempo todo resolveram trazer para o debate o tema corrupção. E foi assim o tempo todo, falando em corrupção no governo, mas não mostrava como e onde, não mostrava quem e por quê, só falava ao ar palavra corrupção, querendo botar Bolsonaro no mesmo nível que Lula. Isso é de um absurdo desmedido. A candidata Soraya Tronic, senadora. Essa senadora, com perdão às mulheres, ela é uma vergonha. Essa senadora é uma fraude. Essa senadora é leviana. Ela teve a oportunidade de participar da CPI da Covid. E quando as duas médicas estavam sendo massacradas, humilhadas pelos membros da CPI, ela nada fez, ficou quieta. Essa senadora chegou à condição de Senado, eleita pelo Mato Grosso, porque tomou carona na onda Bolsonaro. Tanto é que a revelia do presidente, sem que o presidente autorizasse, ela colocou no santinho dela na propaganda candidata a senadora do presidente da República. E assim se elegeu. E agora se lançou candidata a presidente, é um direito dela. O que ela não poderia fazer é alimentar o seu espírito de ingratidão e querer atacar o presidente com base em mentiras. Essa senhora não tem absolutamente nada, mais nada na cabeça. Por sua vez, o Felipe Dávila. Esse é como se fosse um bonequinho todo arrumadinho, com o cabelo no lugar. Certamente estava ali turbinado por um marqueteiro. Tem certeza que se tiver que falar de improviso, não consegue dar um bom dia. E também falando em corrupção. Esse mesmo Felipe Dávila, que é do Partido Novo, vale lembrar, é o partido que votou contra o Auxílio Brasil, em substituição ao Bolsa Família, não tendo assim nenhuma sensibilidade social e compromisso com mais pobres. Felipe Dávila. Ciro Gomes é uma besta falante. Fala números aos ventos que, se ele tiver que repetir, ele não consegue. Solta aquele monte de números, aquelas matemáticas loucas que só ele diz entender, mas na verdade são tudo jogos de números e de palavras que não levam a nada, querendo se pousar de Cirinho, paz e amor,
Alguém que é equilibrado? Alguém que combate a corrupção, quando na verdade sabemos que ele fez parte como ministro do governo do PT e que a Polícia Federal teve na casa dele e do irmão por causa de corrupção no estádio que eles fizeram quando da Copa do Mundo lá no Ceará. Então, o Ciro Gomes é um louco, um maluco de pedra. Nem o PDT, o partido dele, o suporta, tanto é que uma ala do partido está querendo apoiar o bandido de 9 dedos, não quer apoiar Ciro. Ciro é uma besta fera e uma mula falante que fica aí atacando tudo e a todos como se ele tivesse condição moral para tal. É um desequilibrado, um louco, faz uma política antiga do tempo do coronelismo, na base da força, da ignorância, na base da estupidez e da grosseria, achando que o Brasil deixa se levar. Não vai, não vai. Ciro Gomes é um multiderrotado. Essa é a quarta ou quinta vez que ele disputa uma eleição para presidente e, como todas, vai perder e sair com o rabo entre as pernas, porque além de grosseiro, mentiroso, corrupto e estúpido, é um fracassado de carteirinha. Simone Tebet. Simone Tebet. Essa senadora, ela já revelou ser apoiadora do Lula num eventual segundo turno. E vem querer falar em corrupção. Essa Simone Tebet, ela fez carreira política no Mato Grosso, surfando na onda e tomando carona na história do pai, o falecido senador Rames Tebet. Até agora ela não mostrou para que veio, é uma mulher fraca, não tem proposta nenhuma, é uma negação, é um desserviço, é uma mal representação do seu Estado no Senado e no Brasil. Basta ver o comportamento dela também à frente da CPI, ela que se diz defensora das mulheres e feminista, deixou 2 médicas honradas, trabalhadoras, prestadoras de serviço ao Brasil serem massacradas, humilhadas na CPI por um bando de grosseiros e nada fez para defendê-las. Então agora ela vem querendo pousar de moralidade, de salvadora das mulheres e atacando o presidente de uma forma insana e covarde. A surpresa positiva desse debate do SBT ficou por conta do Padre Kelmon. Padre Kelmon é do partido PTB, que foi lançado a presidente em substituição ao ex-deputado Roberto Jefferson, que segundo o Supremo Tribunal se encontra inelegível. O Padre Kelmon, ele se mostrou uma pessoa muito informada e inteligente. Ele mostrou com propostas aquilo que pode ser feito, de acordo com os temas que lhe eram provocados. E o mais importante, ele mesmo como candidato, ele reconheceu os bons feitos do governo Bolsonaro, tecendo até alguns elogios, com base em verdades. O Bolsonaro, ele foi nesse debate, eu não sei nem se valeu a pena ter ido, porque é tão pouco tempo para apresentar o que foi feito, para fazer explanação de suas propostas. Além do mais, a gente vê uma combinação entre os demais candidatos, numa jogadinha com os jornalistas que têm o direito de fazer a pergunta, combinados para atacar de uma forma insana o presidente. Como se o presidente tivesse feito tudo de ruim e nada de bom. Esquecendo daquele que é o maior bandido da história da República, o Lula. Numa clara demonstração de que a imprensa brasileira está doente e que precisa se curar. Que os cursos de jornalismo precisam rever os seus conceitos para formar jornalistas comprometidos com a verdade, com os fatos, com a notícia e não com a manipulação e com a militância. O que a gente viu ali foi vergonhoso. O presidente não conseguiu mostrar
aquilo que fez porque foi um alvo de ataque. Embora, num curto espaço de tempo, ele conseguiu sintetizar de uma forma muito breve os seus feitos. Não conseguiu detalhar, naturalmente, as muitas coisas boas que eles fizeram. Ou seja, minha amiga e meu amigo, eu tenho 55 anos de idade, já acompanhei várias eleições para presidente. Eu nunca vi uma eleição para presidente tão pobre como essa, no tocante à qualidade dos candidatos. Melhor dizendo, os candidatos de oposição. Eles não têm proposta para o Brasil e os brasileiros. O objetivo deles é tão somente atacar, mentir, desqualificar, desumanizar o presidente, como uma forma de desgastar o presidente e abrir caminho para aquele que é o verdadeiro dono deles, Luiz Inácio Lula da Silva. Por que eu digo isso? É bem verdade que Bolsonaro vai ganhar essas eleições no primeiro turno com 70% dos votos. Estou falando, escreve aí. Essa eleição vai ser sacramentada no primeiro turno. Mas no caso, numa eventualidade de um segundo turno, você acha que Soraya Tronic, Felipe Dávila, Ciro Gomes, Simone Tebet fecharia com quem? Com Lula ou com Bolsonaro? Certamente com Lula. São todos farinhas do mesmo saco. São todos dejetos da mesma latrina. Simone Tebet, Ciro Gomes, Felipe Dávila, Soraya Tronic caminharia num segundo turno com Lula. Por quê? Os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro. São todos canalhas. Todos dejetos da mesma latrina. Estão fazendo essa dobradinha para desgastar o presidente e trazer de volta aquele que rouba e deixa roubar, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles se pousam como novo, como os heraldos da moralidade, os vetores da mudança, mas são todos escravos desse sistema canalha, sórdido, porco, cruel, que escravizou o Brasil ao longo desses anos, mas que, pelos brasileiros acordarem, estão colocando eles no devido lugar, na lata de lixo da história. Repito, toda essa gente que bate em Bolsonaro estaria com Lula no eventual segundo turno, porque os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro.